vai fazer a palestra para nós é uma menina, porque o espírito dela é super jovem. Uma menina psicóloga, consteladora, especialista em crianças, dá super dicas para a gente como mãe, para a gente como ser humano. Uma pessoa que tem um astral enorme e que nos ensina muito com o astral, com a alegria, com o olhar, com a presença. Ela sempre começa meio tímida e aí ela vai ganhando espaço e nos ganha e nos traz muito ensinamento e muita alegria. Carlinha! Seja bem-vinda à nossa casa. Eu ainda não acostumei com a pandemia. A gente tem que... Oi, gente. Tô eu aqui de novo, com muita alegria, e vim trazer um tema que não saía da minha cabeça. E aí eu soube hoje que esse tema estava pipocando na cabeça de um monte de gente. E é até interessante, o Reinaldo me mandou uma mensagem e falou: Carla, é interessante como os benfeitores agem em benefício da humanidade, de maneira muito despercebida, muito sutil, muito distante. É tão sutil que nem parece que existe uma influência benéfica, mas estava perambulando aí este tema e a gente fez um estudo sábado sobre isso e foi muito legal. Aí eu falei, hoje, né, calhou aí de ser eu novamente. Eu falei, tem que ser esse tema. E tá no YouTube também, né, Rei? O Reinaldo achou um monte de palestras recentes sobre esse tema. Então, influências sutis e personalidade. Onde que os dois esbarram? A Viviane estava falando agora sobre as dores, né? As provas que nos alcançam, as dores que a gente sente e que Deusinho não pisca. Isso tudo numa perspectiva de influência sutil. É preciso verificar se tudo lhe pertence, se tudo é seu mesmo, ou se você não está carregando um fardo extra que não é seu, que alguém colocou em você, ou não, alguém simplesmente tinha e você pegou por assimilação energética. Isso é mais comum do que a gente imagina. Na pergunta 459 do livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: os espíritos nos influenciam? Nos influenciam mesmo? Mas eles influenciam nosso pensamento, nossas ações? E a resposta é constrangedora. Ele fala assim: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles mesmos
quem vos dirigem. Oi? Se eu sou dirigido e penso que estou dirigindo, qual que é o meu exato domínio sobre mim? Qual que é aqui o território de ação da minha personalidade, do meu eu? Como é que o Espírito interfere em mim? Interfere na minha mente de maneira que eu não me dou conta. A gente precisa compreender um pouquinho sobre personalidade. A nossa personalidade deixa eu começar os slides aqui. Personalidade é a representação da minha individualidade nesta existência. Não significa que o meu eu anterior, o meu eu essencial, o meu espírito seja a representação. É uma representação que surge de condições do passado, fatores hereditários, vivência na infância, aprendizado e esforço pessoal, influência de outras personalidades que convivem, encarnado e desencarnado. Então, isso tudo aqui forma a minha personalidade, forma a aparência do que eu sou. Mas não necessariamente o que eu sou. Porque o que eu sou pode estar muito além disso. Não raro a gente escuta pessoas se nivelando por baixo. Ah, eu sou assim mesmo, eu não consigo isso não. Eu vejo uma discussão, eu não consigo ficar quieto, meu sangue é quente. Será que é só você ali? Será que você pode afirmar que o seu domínio essencial está imperando? Ou você está, como dizem os espíritos, sendo conduzido por forças que querem te prejudicar? Tem que tomar cuidado com esse eu sou. Esse eu sou não nos representa. André Luiz, no livro Ação e Reação, diz assim: além de pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, essa experiência rotineira é o eu sou. Como é que é a sua rotina? Ah, esse sujeito é muito inquieto. Fulano fala demais. Como é que é a sua experiência rotineira? Você acha que você é só isso? Além de pensamentos vulgares que nos prendem, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade.
reflexo dominante de nossa personalidade que pode estar passando despercebido. E mais, pode ser o objeto principal da sua reencarnação. Você veio para trabalhar. E esta característica tendenciosa que predomina de encarnação em encarnação. E aí chega aqui, a gente se investe de determinadas características e diz: eu sou assim. Ai, como dói isso. Olha o que mais ele fala. Cada um de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantêm na situação que buscamos. Você vive numa atmosfera, numa bolha permeável daquilo que você mesmo produz. E eu vivo assim também. E a Rô também, a Alê também, ela também, todos nós. E todos nós aqui convivemos nestes reflexos mentais. Nesta convivência disso que somos, o que é que a gente faz? A gente permuta energias. A gente troca energias. Entre nós e entre desencarnados. Mas como é essa troca? Bom, ele é assim. O pessimista troca com o pessimista. O otimista troca com o otimista. Porque as permutas são afins. E isso é feito tão naturalmente que a gente não percebe. A gente não percebe que existe uma influência do outro que predomina sobre o meu desejo, sobre a minha necessidade, sobre a minha busca nesta existência. Isso se trata entre encarnados e de desencarnados para nós. E essas são as influências. Não confundir influência com sintonia. Não confundir. A gente pega assimilação energética e sintonia. Desculpa, eu falei não confundir assimilação energética com sintonia. São duas formas de influência. A assimilação energética é o que a gente absorve por aí, consciente ou inconscientemente, percebido ou despercebidamente, a gente absorve cargas energéticas, boas ou ruins, a lei é a mesma. Então, funciona assim, eu me relaciono, eu estou transitando e me relacionando com uma pessoa bondosa. A vibração daquela pessoa bondosa me alcança. Então, eu absorvo o reflexo do que ela emana, não o que ela é. Eu me relaciono com uma pessoa culta. Eu absorvo a energia, o reflexo da cultura, e não a cultura.
Eu me relaciono com uma pessoa irritada. Eu absorvo a carga de irritação e não a irritação. Então, assimilação energética é quando a gente pega a energia. E sintonia é quando pareia o bom com o bom. O irritado com o irritado. O culto com o culto. Percebem a diferença? Então, ao perambular pela rua, a gente vai cruzando com diferentes pessoas. Porque Deus entendeu que o jeito da gente crescer é andando entre desiguais. Porque senão era fácil, já imaginou? Um mundo onde todo mundo fosse igual, todo mundo pensasse do mesmo jeito, não teria atrito, não teria divergência, todo mundo torceria para o mesmo time, todo mundo votaria no mesmo partido, não teria atrito. E a gente também não sairia do lugar, a gente também não cresceria. O nosso crescimento se dá justamente na percepção, não do que o outro é, mas do que eu sou quando me relaciono com quem eu discordo. Ao discordar de alguém, podemos perceber não a personalidade, mas o que está por trás. Já ouviram pessoas que num determinado contexto, ali a pessoa fala, nossa, não sei o que me deu, eu não sou assim, de repente fiquei cego e fiz bobagem. Este é o intuito da nossa existência. Nós nos percebermos, não de maneira rasa. Aqui, a personalidade. Aqui, o espírito. E aqui, a zona onde a gente precisa acessar para crescer. Se você passar a sua vida no eu sou, você entra e sai da experiência sem agregar muito. Então, influências existem. Existem e são graves. São graves. São tão graves que o benfeitor, que o André Luiz, no livro Estude Viva, diz assim: não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. Se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio obsessões de quase obsidiados, despercebidas, contudo, bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura, incauta, invigilante, mas influenciando legiões. Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Tem um conto de um líder das trevas que fala assim:
É uma piada, né? Uma piada espírita. Ele fala assim, vai lá e dissemina a discórdia. Porque se esse pessoal da Terra começar a fazer prece, começar a frequentar a igreja, frequentar centro espírita e melhorar o índice de pensamento, consequentemente o índice de sentimento, a gente perde o acesso a eles. A gente perde. A gente não tem mais controle sobre eles. Então, chamou lá uma multidão e falou assim, vocês vão lá e baguncem o coreto da turma. Aí, um obsessorzinho lá falou assim, já sei, vou colocar um monte de mentira na cabeça deles, vou sugerir um monte de mentira e quero ver o circo pegar fogo. Aí o outro respondeu, falou, não, você vai fazer isso, eles vão perceber que é mentira e vão buscar a verdade. Aí o líder falou assim, exatamente, vocês não vão contar nem a verdade e nem a mentira. Vocês vão falar meias verdades. Conta um pouquinho de verdade e um pouquinho de mentira. Aí deixa todo mundo dividido. Uns defendem um lado, outros defendem o outro. E deixa o circo pegar fogo, eles mesmos se pegam. Percebem a gravidade do que é influenciação sutil? É aquele negócio que não chega e grita no seu ouvido. É aquela dúvida que fica como uma pulguinha atrás da orelha. Tenha um pouquinho de verdade, mas não toda a verdade. E aí ela te hipnotiza na dúvida. Ela te cega na incerteza. Isso é uma influenciação sutil. Tem alguns itens aqui que o André Luiz coloca como para a gente identificar isso na nossa vida. Então ele fala assim, sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, aí você fala assim, não, eu sou capaz, eu posso, eu sou capaz, e dali a pouquinho vem a ideia, não, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Percebem as meias verdades? Então, sempre que você experimentar um estado de espírito derrotista, perdurando várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Entre os fatores incluem-se dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas, a ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração, indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimento de desastre. Interpretação de fatos e atitudes, suas ou dos outros, que não sabe corresponder à realidade. Vulgo julgamento. A gente olha algo, dá uma avaliada e já executa uma sentença. Certo, errado, bom, ruim.
na gente mesmo e no outro. Ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição de automartírio. Nós vivemos numa redoma de pensamentos assim. E o pior é que eles podem estar tão automatizados que nós não nos damos mais conta de que eles podem não nos pertencer. Eles podem ser um exagero entregue na nossa mente por assimilação energética, o que é absolutamente normal. Estou andando na rua e estou trombando com cargas energéticas e a emissão do pensamento das pessoas. As pessoas estão pensando e emitindo. Qual a qualidade do que estão pensando? É aquilo lá que você vai captar. Conforme o que você estiver pensando, você vai sair que nem uma esponjinha, pegando tudo. Aí chega, tá pesado. Fala, nossa senhora, coisa tá feia aqui. Nossa, hoje, meu Deus. Gente, eu estou encenando uma situação aqui que é grave. Porque quando a gente entrega a força ao espírito e a nós a subjugação, nós estamos nos sentenciando a não fazer nada. A sermos vítimas de uma força oculta e grandiosa. Eu não tenho como lutar. Estou entregue. Estou entregue. Não consigo, não tenho força. Está pesado demais para mim. Não vou dar conta disso. Aí é a hora que a gente, olhando para esta camada mais externa, fala, meu Deus, por que que o Senhor está me colocando tanta dureza nessa vida? Aí Deus responde de lá, meu filho, eu não estou colocando. A lei existe. Mas você só está captando o que tem de podre no mundo. Por que que você não absorve o que tem de bom? Só tem coisa ruim? A força maior você não está acessando, que vem daqui. Por que é que você está se derrotando aqui e não centraliza para canalizar para onde precisa daqui? E aí, gente, a gente fala assim, meu Deus, alivia a minha barra. Tira de mim essa dor. Ele fala, filho, eu não vou tirar porque eu não coloquei. Você tem que melhorar a forma como você funciona aqui dentro. Cadê a sua personalidade forte, dominante? Cadê a sua essência divina? Cadê o dínamo que reside aí dentro de você? Você não é isso, mas você está.
Isso. E enquanto você acredita que é, você não acessa o que realmente é, que está por trás. A gente clama a Deus por um alívio. E Deus clama a nós por uma elevação. Por algo que nos compete, algo que depende apenas de nós. Aqui é o que nós já falamos. No livro Roteiro, Emmanuel vem nos dar a luz no fim do túnel. Mas você tem que caminhar até lá. Não adianta olhar a luz e falar: consigo. Como não, raio? O Emmanuel nos prova que nós conseguimos. E é tão doído, gente. Eu estou vendo vocês com uma carinha que eu vou dar uma pausa. É tão doído. O Emmanuel, ele nos prova que a gente consegue. Ele nos prova que só depende de nós. Ele nos mostra o caminho. E ainda dá uma balançadinha assim na poeira e fala: vai. E a pergunta é: nós vamos ou o papel de coitadinho está muito bom? O papel de parecer uma vítima do oculto. Gente, crescer emocionalmente falando, deixar de ser criança espiritual, exige esforço. Exige de nós um pensamento mais amplo. Posso continuar? Ou está pesado? Tem gente que está me olhando assim. Acho que eu vou interromper. Vamos dar uma respirada. Tá tudo bem, tá tudo bem. O que importa é que a vida foi feita para ser vivida. E viver não é experimentar sofrimentos, angústias, dores e pesares. Viver é luta, viver é buscar a paz na superação dos desafios. É para isso que Jesus veio ao mundo e nos trouxe a boa nova. Para mostrar para nós que sofrimento é temporário e a paz é perpétua. Mas a gente tem que vencer a sombrinha. Então, vamos nos alegrar, vamos respirar, tranquiliza. Não é para ser pesado, é para ser fluido, gostoso, possível. É para a gente encontrar o nosso cenário de ação. Porque senão a gente fica muito vítima daquele parente que sempre quer nos cutucar e consegue. Sabe aquele parente que adora ofender a gente? A culpa é dele? Não, é sua, que deu espaço para ele conseguir te alcançar. Ele faz o que ele sabe. E você pode sair do que sabia até agora. Porque a partir de agora, nós vamos entrar numa nova dimensão de comportamentos. Nós vamos entrar num novo cenário de ação. A gente não precisa ser sempre do mesmo jeito. Nós não viemos aqui nesse mundo para fazer tudo igualzinho. Não é isso que é personalidade.
Personalidade é algo mole, móvel, fluido, que a gente molda conforme aprendizados. Então, aprendi isso agora, opa, agora eu vou fazer diferente. Falar, mas e a minha palavra? Ué, a minha palavra ontem era uma, hoje ela é outra, porque eu subi um degrau. Eu cresci 1,5%. Já não penso igual ontem. Então, é para ser leve. É para a gente olhar para isso tudo que a gente está fazendo com a vida da gente e falar, basta, não é Deus que vai tirar a sua cruz, é você que vai encontrar força para carregar essa cruz. Ai, mas está pesado. Tá, porque você está se deixando dominar. Vamos ver o que o Emmanuel fala? Para nós encontrarmos o dínamo, a força dentro de nós. No livrinho Roteiro, vamos ver, os olhinhos melhoraram agora. Ai, agora eu vou continuar. Isso. Atrás dessas máscaras tem muitos sorrisos. Aê! Então vamos continuar. Eu estava preocupada já, gente. Eu falei, nossa, acho que eu peguei pesado demais, será? Vamos lá. Encarnados e desencarnados povoam o planeta na condição de habitantes de um imenso palácio de vários andares, em posições diversas, produzindo pensamentos múltiplos que se combinam, que se repelem ou que se neutralizam. Isso daí é o extrato do que é um encontro de família. Sabe aqueles encontros de família que vai aquele cunhado que pensa do outro time, aquela tia que torce, aí não é torcida, que é de outro partido político, tem outra ideia sobre determinados assuntos, que junta ali numa arena para um tentar convencer o outro. Encontros de família fracassados. Que encontro de família não é para convencer ninguém a nada. E é impressionante como o assunto, aí é a influência. É impressionante como assuntos pontiagudos tendem a querer entrar. Aí tem o pessoal que fala, não fala, não fala. Mas é muito forte. A hora que a pessoa vê, já está falando e já cutucou o outro. Separações, atritos, conflitos, confrontos, brigas. A gente vive num prédio. Todo mundo mora neste prédio. Cada um num degrau. E a gente tem que se relacionar. Encarnado e desencarnado. Todos se relacionando. Quando a gente faz uma percepção deste prisma, né, deste estudo do que eu sou, de como eu estou e das influências que me chegam, a gente percebe as tolices que são julgamento, discussão, imposição de conceitos, porque a gente tem que conviver. Não dá para brigar e ir embora. Você vai embora até quando? Ah, essa vida eu não quero mais. E a vida não acaba. Que vida que você não quer mais? Nessa vida eu não falo mais com fulano. A morte a morte pega os dois e coloca os dois no mesmo teto, sem chance de distanciamento. Não dá para brigar e ficar de mal para sempre. Não dá. Então, conviva neste prédio, descubra o seu andar, descubra-se. Quanto mais você se descobrir na intimidade,
menor a necessidade de se impor sobre o outro. É inversamente proporcional. Quanto menos você sabe de si, quanto menos você acredita em si, maior a sua necessidade em se impor naquilo que você pensa. Porque no final, todos produzem e permutam. Alguns se atraem, outros se repelem. Pela assimilação energética, pela sintonia. Tem uns que eu gosto de estar mais perto, outros mais distantes. Mas sem excluir ninguém. Todo mundo faz parte. É um prédio só. É um sistema de condomínio. Todo mundo está junto. Quando a criatura passa a interrogar o porquê do destino e da dor e encontrar a luz dos princípios espíritas, deve consagrar-se à apreciação do pensamento. Quando a gente não está se questionando ainda, a gente está no automatismo do eu sou assim. Eu sempre fui assim, nessa encarnação não vou mudar, vou continuar sendo. Quando algo nos incomoda, e aí a pedagogia divina. Porque se Deus não coloca desafios que nos afetem, a gente não muda. A gente não muda. Mas aí Deus coloca lá dentro da nossa casa, sob a forma de amor, um filho problema. Aí a gente não separa, aí a gente não exclui. Aí é a hora onde a gente tem que aprender a entregar o melhor. Aí é a hora que a gente questiona. Aí é a hora que a gente volta nas causas originais. No confronto do amor dentro de casa, trazendo conflitos. Meu Deus, eu fiz tudo para esse menino. Só amei. E ele é desse jeito. E às vezes você não é o que está falando isso. Às vezes você é o que está ouvindo isso. Meu Deus, eu amo minha família, amo meu pai, amo minha mãe, amo meu irmão. Mas eu não consigo. Vai além das minhas forças. Não vai. Ali é onde você está aprendendo justamente a encontrar as suas forças. Porque as suas forças não se resumem em fugir. Elas se resumem no poder de escolher. O que é mais importante? No cenário de amor, brigar ou amar? Impor a sua verdade, porque você quer evitar que ele sofra, ou só entregar afeto? Questionar a forma como o outro faz da vida, faz da própria vida, ou simplesmente caminhar lado a lado. Você faz do seu jeito, eu faço do meu. Eu te amo, vamos junto.
quando a gente encontra a lucidez para buscar causas originais, a origem de dores, e cai no Espiritismo, uma doutrina consoladora e esclarecedora, o que nos resta fazer? Então não tem jeito. Então é assim mesmo. Isso nunca baixe a cabeça e caia o ombro. Não foi para isso que Jesus veio. Levanta a cabeça e endireita esse ombro. É assim. E o que vai prevalecer aqui não são as diferenças, é o amor. É a convivência do afeto, é a troca do que nós temos em comum. Porque temos mais um monte de diferença. Mas o que nós temos em comum, nós vamos explorar e viver. Este é o encontro com a doutrina espírita. Este é o encontro com o pensamento superior. Esta é a vitória sobre o que nos chega de fora para nos derrubar. Porque enquanto você luta para firmar um pensamento de otimismo que nasça dentro de você, tem 10 fora, 10 pensamentos fora, querendo te derrubar. Influências existem. Fala assim, mas eu estou sozinha então? No pensamento de otimismo? Quem acha que está sozinho no pensamento de otimismo? Quem acha que está com alguém estaria com quem? Com quem está lá? O silêncio de vocês é um não sei, alternativa A. É 1, 2, acho que não tem ninguém lá comigo não. Ou 3, estou em choque e não quero falar. Gente, num automatismo de pensamento, eu preparei esse estudo pensando em chegar nisso daqui. Eu fiz um monte de fatalismo aqui, de situação difícil, para chegar neste ponto aqui agora. Em um pensamento onde você luta sozinho para se manter de pé e otimista, você está com Jesus. Só Ele pode estar com você nessa hora. E a dura realidade é que a gente se volta contra Jesus nessa hora e cai num automatismo de pensamento ruim. Quantas vezes você já falou a seguinte frase? Eu sabia, não ia dar certo mesmo. Uma frase dessa é: neguei Jesus. Não tem ninguém aqui comigo. E aí tem forças que querem me abater e eu caí. Neguei Jesus. Ninguém, absolutamente ninguém está sozinho. Sabe por quê? Porque Deus não está conosco. Deus está em nós. Deus pulsa em nós. Deus está para mim
assim como um peixe está para a água no aquário. Nós respiramos o pensamento divino. Deus está em todos os lugares. Respira. Agora Deus está dentro de você. E se este pensamento não prevalecer sobre todos os outros, pessimistas, enfraquecedores, você não aguenta. E cai. Cai em tristeza, cai em desânimo, cai em desesperança na vida, descrédito com a sua força. Você não aguenta. Se pensar que está sozinho, mas você não está. Nesse caso, o que você precisa é se conectar com o alto. Porque é você que vai se conectar. Lembra da estrada que o Emanuel está abrindo? É você que vai se conectar. É assim, ó. Vem, filho, eu estou aqui. Fala, ai, não consigo. Consegue, filho. Estou com você. Não, minha perna não vai. Vai, filho. Vai. Coloca aqui. Com força. Que mexe lá. Por reflexo. Tem um livro que chama Voltei. Escrito pelo Chico Xavier, psicografado pelo Chico Xavier. Quem editou foi o irmão Jacó. O irmão Jacó, ele colocou esse pseudônimo, é o Frederick Figner. Ele foi um dos precursores do espiritismo aqui no Brasil, um grande trabalhador da doutrina espírita nascente. E quando ele desencarnou, ele estava com todo o peso disso daqui. Mas ele tinha sido uma pessoa, ele tinha muitos créditos e tinha ali ele tinha trabalhado pela essência. Então ele foi bem amparado, né, no processo, no desligamento do corpo. E a caravana que veio levá-lo para o mundo espiritual estava sendo dirigida pelo Dr. Bezerra, que era amigo pessoal do irmão Jacó. E aí, neste processo, se vocês não leram esse livro, leiam. Porque ninguém pode desencarnar sem ler esse livro. Ninguém pode passar problema sem ler esse livro. Para a gente entender a força das influências que não tem que interferir, não fazem parte do planejamento pedagógico divino. Estão aqui por uma lei, porque aqui é o condomínio onde estão todos. Mas não veio escrito, ó, você vai passar por aqui, o espírito vai vir com uma força e vai te derrubar. Não! E esse livro conta uma linguagem muito gostosa isso. E o irmão Jacó, então, já tinha sido desligado do corpo e ele estava assistindo o seu velório. E aí ele vendo ali aquele monte de gente, né? E aí ele já tinha sido fortalecido com passes, com magnetismo. Então ele já tinha dado um up. Aí ele estava, o Dr. Bezerra do lado dele, e ele bem lá. Aí ele começou a dar uma fraquejada. Começou a dar uma rodadinha. Aí o Dr. Bezerra percebeu. Eu gosto de trazer escrito, porque aí eu vou ser fiel. O Dr. Bezerra percebeu e falou assim: você conhece agora, mais que nunca, o poder do pensamento. Procure o alto. Aí ele se viu pego no que ele estava pensando.
Sabe o que ele estava pensando? Sabe o que é isso? Sabe o que ele estava pensando? Em preocupações. Ele começou a preocupar. Nossa, e tal coisa que eu estou deixando. Nossa, e fulano. Aí ele começou a baquear. E na hora o Dr. Bezerra, procure o alto. Porque a pergunta é, você quer cair ou quer ficar de pé? Ficando de pé, você quer ficar forte e feliz ou baqueado e entregue? Para qualquer uma das perguntas, a resposta é, depende do que você pensar. O teu pensamento é que vai controlar a sua reação. E o teu pensamento é você quem vai escolher a partir de agora. Porque você sabe que se você não escolher, alguém escolherá para você. Algum espírito aí que cause uma assimilação com adjacências da sua personalidade. Nós temos tudo dentro de nós. Bondade e ruindade, otimismo e pessimismo. Nós temos tudo aqui dentro. O que você salientar é o que vai vencer. E o Dr. Bezerra, eu achei fantástico o verbo que ele usou. Procure o alto. A gente não está lá no alto. Mas olha ao alto, quem ao alto se destina. Olha para baixo. Olha ao alto. É aí que vai entrar a sua ligação espiritual com a sua deliberação consciente, escolhida, determinada por você. Meus queridos, estamos chegando ao final. Tem mais um aqui ainda. Não, tem mais dois. Correspondem-se às ideias, projetando raios de força que alimentam ou deprimem, sublimam ou arruinam, integram ou desintegram. Essas são as influências. As influências vêm no nosso plano central. Não adianta falar assim, não, eu vou ficar bem, não, tá tudo certo, tá tudo certo. Se não tiver, o espírito vai afinar com a ideia e não com o que você está falando. Porque você pode até enganar a si mesmo, mas não engana o seu campo energético. Ele pulsa conforme a ideia central, lembram lá? É a ideia central que determina. E aí, você tem força que alimenta ou te derruba. Te eleva ou te faz alinhar com seres inferiores. Arruinam. Olha que intenso. A mente é manancial vivo de energias criadoras. Você é que cria. E se você cria, pare de criador. Pare de criar sofrimento, tristeza e dificuldade. Você cria. O pensamento é substância, é coisa. A gente não pega porque é sutil para nós, mas ele é coisa que você produz aqui dentro. E aí ele vem e te ajuda, ou vem e fica um peso para baixo.
um peso para baixo. Mas aqui essa turma não. Aqui essa turma agora vai viver em cima das ideias absolutas de otimismo, de certeza no bem, de confiança na melhoria, para mim e a minha volta. Não alimenta pensamentos do tipo, nossa, o mundo está terrível. Não alimenta isso não. Não alimenta isso não, isso é destrutivo. Não alimenta isso não, isso é coisa de espírito. Influência sutil isso. Desconfie de qualquer pensamento que não alinhar com a sua essência divina. Deus é amor. Você vibra amor. Deus está dentro. Então, veio alguma coisa que, acho que esse mundo aqui, não sei não, viu? A coisa está meio feia. Não sei não? O quê? Eu sei. Estamos caminhando para cima, ao alto e avante. Estou na certeza de que o melhor me rodeia a cada minuto. E dores chegam, dificuldades batem na porta, mas elas vêm, elas surgem como alavanca para me levar para o andar de cima. E não para me manter, para me derrubar. É Deus no comando. E eu estou alinhando com o divino. Eu escolho viver o bem dentro de mim. Para os meus, para mim, para os meus sentimentos, para a minha atmosfera, para a minha emanação. Eu escolho pulsar o bem. Diga isso para você. Fale isso em prece com Jesus. Jesus é nosso amigo. Ele nos quer de pé. Ser derrotado não é ser humilde e nem faz entrar no reino dos céus. Ser otimista para cima e contagiar com o bem à sua volta te faz entrar no reino dos céus. Meus queridos, é isso, deu o nosso tempo e chegamos ao fim. Nunca desanimem, o mundo está nos desafiando mais do que nunca para este tipo de entendimento. Saibamos enfrentar o momento atual. Muito obrigada e fiquem com Deus.